O Felipe Neto, um dos maiores influenciadores digitais brasileiros e mundial, deu uma entrevista ao programa Roda Viva na Cultura e eu vou comentar os detalhes com você nesse vídeo. Mas antes, eu quero pedir que você deixe um like, deixe um comentário e divulgue esse conteúdo para que possamos ter mais abrangência aqui neste canal. A entrevista do Felipe Neto foi muito marcante, foi uma excelente entrevista. Logo no começo, a Vera Magalhães ela pergunta para ele se ele não tinha um certo arrependimento de ter apoiado o impeachment e ter lutado de uma forma muito forte, influenciado muitas pessoas para que acontecesse o impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Ele disse que se arrependia muito e alegou que apoiou isso apenas porque não tinha tanto conhecimento, um conhecimento tão aprofundado dos entraves e dos percalços que isso poderia causar ao país, e foi por isso que ele apoiou naquele momento. Vale lembrar que o convite feito por Felipe Neto deveu-se a uma migração dele da parte de youtuber para a parte de articulador político ou de analista político. Vale lembrar que a semana passada ele fez um vídeo muito contundente dizendo que aqueles influenciadores e os artistas que têm um papel de destaque na sociedade, se estes não se manifestarem contra o arbítrio, contra o governo Bolsonaro, contra a tirania e contra aquela quase que ditadura que esse governo tenta implementar, ele não só é omisso, como também é cúmplice desse governo fascista e genocida, segundo Felipe Neto. Aí ele foi perguntado se esse apelo que ele fez em vídeo surtiu algum efeito e ele, porventura, sabe de algum influenciador que mudou de comportamento após ter feito o apelo. Eu achei uma parte muito interessante porque ele disse assim, olha, eu já vi algumas coisas, alguns posicionamentos que antes não tinha, mas eu não quero esse mérito para mim. Eu apenas achei que nós chegamos em um momento crucial da história brasileira e que eu, pela repercussão que eu tenho e pelo tanto de pessoas que eu influencio, não poderia ficar calado no momento desse. Aí, neste momento, ele cita um exemplo muito grande das manifestações anticonstitucionais, inconstitucionais, feito pelo governo Bolsonaro, inclusive aquela que ele desce a rampa na frente do quartel, e numa manifestação totalmente anti-Congresso, anti-STF, que pedia a intervenção militar, a ditadura militar e o AI-5, aí, naquele momento, já começou a ligar um sinal de alerta. E o outro momento que ele cita é quando Roberto Jefferson, armado de um fuzil, disse que estaria disposto de qualquer forma que fosse necessário para garantir a governabilidade do novo amigo de agora, o Bolsonaro, que antes repugnava o Centrão, mas quando o impeachment chega à sua porta, ele se aproxima desse povo que ele sempre renegou e sempre disse que não faria acordo nenhum. Aí, entre as perguntas de política, houve alguns quebra-gelos que são importantes também para a entrevista não ficar tão tensa e tão pesada, e aí tem um momento marcante na entrevista, que é quando ele fala do problema de depressão que ele sofreu em 2010 e que até hoje ele vem tratando com remédios e com terapia. Ele disse que para quem sofre desse mal, da depressão, um dos segredos para você conseguir vencer e superar os dilemas causados por essa enfermidade, por essa doença, é que você fale, é que você comente, é que você não passe esse processo tão difícil da sua vida sem pedir ajuda da sua família, sem pedir ajuda dos familiares, e para que você não lute, porque é muito difícil, ele disse que é muito complicado e as coisas como ele vê o mundo solitariamente, mas que você procure um profissional, procure um medicamento e fale o máximo que você puder com as pessoas para que você consiga ter um respaldo e ter um tratamento no momento de muita dor. Vale lembrar que na entrevista ele disse que a depressão é uma das doenças que mais acomete o povo no mundo contemporâneo, que é uma verdade, e a gente tem observado isso tanto pela taxa de medicação que tem aumentado sobre esse sistema, quanto a outros casos mais graves que as pessoas tomam outras medidas mais graves também. Então fica um recado muito importante para nós, é que se a depressão ou outra patologia qualquer vier a bater em nossa porta, que nós tenhamos clareza para procurar o profissional responsável para cuidar com seriedade de todos os sintomas que essas patologias podem trazer para a nossa vida. Mas tem dois detalhes que eu quero comentar com vocês que é chave para esse vídeo. Um primeiro é um desconhecimento do Felipe Neto quanto à questão partidária.
Ele foi indagado se ele seria participante ou tinha alguma preferência política e como que ele via a questão dos partidos, e neste momento ele dá uma gaguejada e logo depois ele comete um erro. Eu vou falar primeiro da gaguejada. O Felipe Neto, por vir num mundo diferente, ele não conhece a natureza dos partidos políticos. E, em regra, o partido político ele tem que ter as suas divisões internas. Porque é isso que fortalece a democracia. Se eu estou no partido político e tem alguém que fala sobre uma classe que eu não defendo, essa pessoa com conhecimento da classe que é importante para o país vai tensionar o debate dentro do partido para que a classe que ela representa seja atendida. Por exemplo, tem um movimento de educação dentro do partido. Talvez a minha bandeira não seja educação, mas quando eu sento com alguém do partido que responde pela educação e que conhece os problemas da educação, eu falo assim, não, se eu quiser ser um político mais competente, eu preciso entender as necessidades da educação, atender essa pessoa que traz uma demanda legítima da sociedade e colocar ela dentro do meu discurso e dentro do meu programa político, proposta política, para desenvolver o melhor papel para uma sociedade que clama por esses detalhes da sociedade. Outro exemplo que eu quero dar para vocês, por exemplo, se você é um cara da educação, mas não conhece muito sobre meio ambiente, vai ter alguém no partido que conhece sobre meio ambiente, que vai tensionar o debate para que você faça um debate pela educação, mas também que você não negligencie o meio ambiente. Ou seja, quanto mais plural, quanto mais participativo for um partido, a qualidade dos políticos que esse vai oferecer para uma sociedade vai ser muito melhor. Porque não vai ter aquele cunho pessoal. Então, eu penso isso, eu penso aquilo. Não, numa democracia representativa, você tem todo o direito de pensar como você quer. Mas se você quer ser eficiente e dar conta da confiança que foi te dado pelo povo, você vai ter que se ater a outras bandeiras que, primeiramente, você não teria primeiro vínculos com elas se não fosse esse tensionamento que só o partido político traz dentro de uma construção de uma campanha e de uma candidatura a um cargo eletivo. Então, Felipe Neto, a participação dos partidos políticos ela é fundamental para a democracia e ela representa, sim, uma maior ligação para com todas as classes, porque não fica à mercê da vontade somente de uma pessoa, de um candidato, que pode ganhar uma eleição e não representar nenhum setor específico da sociedade, e aí causa mais desgaste e mais descrédito com a classe política de uma forma geral. Aí, antes de entrar no momento final, que eu quero deixar o que de melhor aconteceu naquele Roda Viva, eu quero dizer de um erro que o Felipe Neto cometeu. Quando perguntado sobre a presença dele ali e a questão articulação política que ele está fazendo agora, Felipe Neto cometeu um grande erro. E se você estiver assistindo, Felipe Neto, eu quero dizer que você errou nessa parte. Quando você diz que o fato de você estar num programa como Roda Viva, falando de questões políticas, deve-se a um esvaziamento de quadros da política, é uma meia-verdade. Por que uma meia-verdade? Quando você fala que você está lá falando de política porque não tem outro, logo você desmerece um trabalho de um monte de deputados e deputadas, prefeitos, governadores, senadores que fazem um bom trabalho pelo país, só que não tem o mesmo alcance que você tem nas mídias sociais. Talvez ele não tenha o mesmo poder de influência que você tem, mas não quer dizer que falte no espectro político alguém que consiga ir no Roda Viva e responder a contento às demandas da sociedade. Por exemplo, você, quando começou, você não era político. Então, todos os seus milhões e milhares de seguidores que você tem seguem você porque você presta um serviço e oferece um conteúdo para esse público. E esse conteúdo que você oferece de primeiro não é o conteúdo da política. Porque mesmo que você seja bom na sua área, se você defendesse logo de começo o conteúdo de política, talvez você não teria a mesma abrangência que o seu canal tem agora, porque você faz um vídeo e um conteúdo que não gera contrários, que não gera antagônicos, porque você dá a sua opinião sobre diversos temas, mas não tem a briga política como tem no partido político.
se você, com toda a eficiência na comunicação que você tem, se você tivesse no começo atrelado já a um partido, parte dos seus apoiadores não te apoiariam, parte dos seus seguidores não te seguiriam, e parte das pessoas que você consegue influenciar, você não conseguiria, porque você já estaria vinculado a um partido político e traria dentro dessa vinculação um peso pejorativo que os partidos políticos têm e que os candidatos políticos têm. Então não está no mesmo patamar. Nós temos grandes deputados que fazem grandes trabalhos, mas não têm a mesma abrangência, porque a oposição não aceita aquilo que ele diz como verdade, mesmo sendo uma verdade. Eu posso dar um exemplo para você do Rio de Janeiro. Nós temos o deputado Alessandro Molon, que faz um ótimo trabalho e honra os votos que ele tem, só que não tem a mesma abrangência, porque a questão partidária dá um lastro, um peso para ele, que um influenciador apartidário e apolítico, a priori, não tem. Mas ele faz um bom trabalho. Na parte de você falou que a oposição não sabe se comunicar, você está certo. Na parte quando você disse que Bolsonaro foi um pioneiro na questão de comunicação e relacionamento com seu público, você está certo. Na parte que você fala que ele influencia às vezes com fake news, você também está certo. Mas a parte chave da entrevista é quando você faz um comentário sobre a CNN. Aquele comentário já valeu todo o vídeo, inclusive eu vou deixar aqui o link do vídeo no card aqui embaixo. Quando você diz que quando os grandes canais de comunicação e de imprensa cerceiam o direito do eleitor, ou do telespectador, ou do usuário, ou do internauta de acessar conteúdo de qualidade, fica um campo vasto para que fake news e notícias falsas de baixa qualidade tome conta do mercado, e nesse ponto você foi certeiro. E o debate da CNN, quando você disse que nós estamos errando quando nós damos vozes para terraplanistas e para negacionistas, ali você colocou a cereja no bolo da entrevista e foi a parte mais fantástica da sua entrevista, quando você fala que a CNN não deveria dar espaço para um tipo de notícia, para um tipo de negacionismo, de anticientífico que acontece na sociedade brasileira. Você acertou novamente, porque é a comunicação, é a área que você domina. Eu quero que vocês que assistiram esse vídeo até aqui deixem o comentário, o que vocês acharam da entrevista do Felipe Neto no Roda Viva, se você concorda com o que eu falei, se alguma parte do que eu falei eu errei, ou se alguma parte eu não observei e você observou. Deixe um curtir, ative o sininho para receber as notificações do canal e vamos continuar o nosso trabalho de angariar, de trazer pessoas de bem para o nosso canal.